Olá, tudo bem? Eu acredito que com esse vídeo você vai poder usar essa ferramenta, usar essa dica na tua vida mesmo, como eu tenho usado na minha, né? E é um vídeo que eu vou procurar ser bem rápido, mas trazendo algo poderoso para a tua vida, né? E eu tenho pensado muito nesse assunto, e é um assunto que eu sei que vai te ajudar também, que é a gente determinar e assumir toda a responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor, pra gente, né? É impossível você querer prosperar na tua vida, em qualquer que seja a área, sem você trazer a responsabilidade para você. Sem você assumir que você é o responsável, que você é o que está no controle, é você que está no timão da tua vida. E é importante isso. Quer ver um exemplo? Eu estava pensando sobre isso. Se vamos supor que você está parado, teu carro está estacionado e você vai na padaria ou vai na lanchonete e alguém bate no teu carro. Quando você chega, você vê o teu carro amassado, a pessoa preocupada, e você pode tomar duas reações. Você pode chegar, olhar para a batida e o sangue ferver e querer avançar na pessoa, começar a querer discutir, querer achar quem é o certo, quem é o errado, por que o cara fez isso, e querer tomar satisfação e talvez até partir para cima do cara. Porque é uma reação normal, é uma reação normal do ser humano. Mas você pode também olhar para aquilo ali e interpretar aquilo de uma outra forma. Você pode simplesmente olhar para aquilo ali e falar assim, não, eu vou pegar meu telefone e vou ligar para o seguro e o seguro vai resolver isso. Você tem que entender que a gente não tem controle sobre tudo que acontece na nossa vida, mas a gente é responsável pela forma como a gente reage aos fatos que acontecem na nossa vida. E é interessante isso. É interessante porque com isso a gente consegue assumir e parar de culpar. Tem uma frase que me impactou muito, que diz o seguinte: quem a gente atribui a culpa, a gente também atribui poder. Por exemplo, quando você atribui a causa da tua situação financeira hoje ao governo, ou atribui a causa da tua situação financeira, do teu casamento, ou qualquer que seja, se você atribui a culpa a alguém ou a algo, você está atribuindo, você está transferindo o poder para essa pessoa. Quando você fala que a tua vida financeira está desse jeito porque o governo está assim, ou porque a situação econômica do país está assado, você está dizendo para o universo e para o teu subconsciente que quem tem controle sobre a tua vida é o governo, é a situação econômica do país. Isso está errado, isso tem que mudar na tua vida. Na verdade, você é o responsável. Quando a gente entende isso e assume essa responsabilidade para a gente começa a tomar controle sobre a nossa situação. A gente começa a entender que nós somos os responsáveis pelo nosso futuro. E eu vou contar uma história que é muito legal e que ela evidencia e ela exemplifica de uma maneira muito legal esse assunto, que é quem é responsável pela tua vida. E essa história diz respeito a dois irmãos gêmeos que foram criados num lar e um dos irmãos, ele cometeu um crime. Ele acabou assassinando duas pessoas. Ele acabou matando duas pessoas. Esse rapaz foi preso. E no momento que ele estava sendo preso, o repórter decidiu investigar a vida dele. E conversando com ele, fazendo uma entrevista, perguntou para ele: Pedro, o que houve? O que te motivou a cometer esse crime? E o Pedro contou que a família dele, ele tinha sido criado numa família onde a mãe, desde cedo, desde que ele se conhece como gente, a mãe se prostituía para trazer sustento para casa. E o pai roubava para poder pagar as contas. E ele cresceu nesse ambiente. Tanto que aos 6 anos de idade, ele já estava cometendo crimes, pequenos furtos, na verdade, né? E ele acabou já sendo preso por isso. E ele conta que talvez ele estaria sendo preso pela segunda vez, agora como um duplo assassinato, né? E foi engraçado que ele foi preso. E o repórter ficou triste com essa situação, a maneira como ele contou
E Pedro diz no final assim: na verdade, eu criado num ambiente desse, eu não tinha como ser outra pessoa. Eu tinha que ser isso que eu sou. E o repórter ficou muito triste. Só que o repórter continuou investigando sobre esse episódio, na verdade, e acabou descobrindo que Pedro tinha um irmão gêmeo. E aí ele procura esse irmão gêmeo, que se chamava João. E ele chega no João e ele se assusta, porque ele olha para o João. E o João é um advogado. E até um advogado famoso na cidade. João tinha uma família totalmente estruturada, era pai de um casal, tinha esposa bem estruturada. Era uma pessoa que tinha uma vida toda estruturada, toda bem organizada. Já tinha um sucesso na vida. E o repórter ficou intrigado com isso e foi entrevistar o João. E chegando para perguntar para o João: João, o que te levou, já que você vem de uma família, da mesma família que o Pedro está preso, o que te levou a fazer isso? O que te levou a esse sucesso, a ter uma vida completamente diferente? Já que você, inclusive, é irmão gêmeo do Pedro. E o João vira e conta a mesmíssima história. Eu venho de uma família desestruturada. Desde que eu me entendo por gente, a minha mãe se prostituía para trazer sustento dentro de casa. O meu pai roubava. Só que de tanto ver aquela situação, eu não tinha como ser outra pessoa. Eu tinha que mudar a minha vida. Você consegue perceber duas histórias onde dois irmãos, criados no mesmo lar, com os mesmos genes, com os mesmos pais, criado na mesma estrutura familiar. Um diz que devido àquela situação, ele não podia ser outra pessoa a não ser um criminoso. Enquanto o outro irmão gêmeo diz que devido a ter vivido tudo aquilo, ele não podia ser outra pessoa. Ou melhor, ele tinha que ser outra pessoa. Ele não podia seguir aquele caminho. Duas histórias iguais, duas criações iguais, mas interpretações diferentes. E é isso. A gente não tem como controlar tudo que acontece ao nosso redor. Mas a gente tem como controlar como a gente interpreta e reage às situações. Então eu queria te deixar, né, com esse vídeo, com essa história, de que na verdade você não tem controle sobre tudo que acontece sobre a tua vida. Mas você tem controle sim sobre a maneira como você reage. E eu quero te dizer que está na hora de você reagir. Se algo na tua vida não está legal, se até agora o que você alcançou ainda não é aquilo que você quer chegar, ou quer alcançar, está na hora de você reagir de forma diferente. Para de culpar os outros e assume a responsabilidade do teu destino para você. Assume a responsabilidade da tua vida e da tua história para você. Eu tenho certeza que você vai construir uma excelente história. Eu queria te deixar com essa dica, com essa sacada. Assuma a responsabilidade sobre a tua vida. Legal? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá um like aí. Se não gostou também, clica no descurtir. E se você quiser, e se você acha que isso pode impactar a vida de um amigo, de um parente, compartilha esse vídeo. Escreve, dá uma opinião aí. Escreve, faz um comentário. E eu vou estar tendo o maior prazer de responder. Se inscreve aí no meu canal. E você vai estar me acompanhando, vai estar recebendo cada dia mais postagens, mais vídeos, trazendo. E o meu intuito com esse vídeo é trazer dicas práticas de como você pode mudar a tua situação. E fica atento, no próximo vídeo eu vou dar uma sequência a respeito de controle da tua situação, trazendo uma nova sacada, uma nova dica, então me acompanhe. Se você quiser, se inscreva aí no canal. E não se esquece, se você tem alguma opinião, algum assunto, algum tema que tu gostaria que eu falasse a respeito de área de finanças ou então de propósito de vida, posta aí. Bota nos comentários e eu vou estar tendo o maior prazer de te responder. Tá bem? Então a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.